Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 hábitos que têm o poder de destruir a nossa vida financeira. Eu tive que identificá-los e eliminá-los um a um para poder começar a melhorar meus resultados. Aqui você vai conhecer cada um deles e se você quiser realmente mudar os seus resultados financeiros, você precisa começar a se livrar de cada um deles agora na sua vida também. Alguns desses hábitos são tão comuns que a gente nem percebe mais que está fazendo. E mais do que isso, eles fazem parte da nossa vida de uma maneira tão natural e há tanto tempo que eles parecem ser inofensivos. Mas agora vamos direto ao ponto, porque eu sei que é isso que você quer saber. E aqui pode estar o ponto da sua virada financeira. Mas antes eu vou me apresentar rapidinho. Se você é novo aqui, eu me chamo Aline Moraes, eu trabalho com vendas há mais de 30 anos e agora eu dedico esse canal a todas as pessoas que querem construir uma renda extra, melhorar suas vidas financeiras, principalmente aquelas que têm 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais e que também estão preocupadas com o futuro, com a aposentadoria, com o INSS. Aqui eu dou dicas práticas, falo sobre empreendedorismo e mostro como você pode realmente construir sua renda extra dentro ou fora da internet do absoluto zero, inclusive sem entender nada de tecnologia. Você vai encontrar tutoriais, passo a passo, e se você já gosta desse conteúdo, eu vou te pedir para você dar um like aqui, porque isso me ajuda muito, se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque aí você já não perde os próximos vídeos. O primeiro hábito que destrói a nossa vida financeira é o que chamamos de consumo terapêutico. Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, mas com certeza você já praticou em algum momento. É claro que eu tenho consciência de que esse hábito é mais voltado para as mulheres do que para os homens, mas mesmo que você seja homem, continua aqui, porque um dos 7 hábitos você pode estar cometendo e está atrapalhando aí a sua vida financeira. O que é esse consumo terapêutico? É aquele momento em que a gente quer comprar algo, mesmo sem precisar, mesmo sem ter a menor necessidade daquilo ali, mas naquele momento a gente está vivendo alguma situação emocional que está deixando a gente frágil, em fragilidade. E aí a gente olha para aquilo ali e é como se fosse uma recompensa. É como se fosse aquele chocolate gostoso que a gente acha que merece depois da comida. É como se fosse algo realmente reconfortante que a gente precisa para se sentir bem. Porque na verdade a gente está mal emocionalmente. Então a gente fala várias coisas para o nosso cérebro para a gente se convencer de que a gente pode fazer aquilo ali. Coisas como eu mereço, eu trabalho demais. Sim, você pode comprar isso porque você tem esse dinheiro. E aqui a questão não é se tem ou se não tem dinheiro, é se precisa ou não precisa. Como ele é um consumo terapêutico, ele serve mais do que terapia do que outra coisa. Só que essa terapia, ela é fake, ela é falha, porque ela só dá conforto pra gente naquele momento. Mas depois, o arrependimento, o mal-estar da gente ter comprado aquilo é tão grande que não compensa, principalmente quando chega o cartão. Se a gente não tem o dinheiro para pagar, então pior ainda. Então cuidado com esse consumo terapêutico, porque por mais que ele pareça ser terapêutico naquele momento, depois ele é destruidor, inclusive do nosso sistema emocional também. O segundo hábito é não saber quanto é o seu custo fixo. Parece uma bobagem, mas a gente precisa saber quanto a gente tem de custo fixo por mês. O que é o seu custo fixo? É a sua água, a sua luz, o seu aluguel, se você paga, é o seu condomínio, todos os custos que tem mensalmente. Você precisa saber quanto você larga o mês devendo, sabe assim? Porque a gente larga o mês devendo para algumas pessoas. São esses os custos fixos. Existem os custos variáveis que vão acontecendo ao longo do mês. E esse a gente precisa ter uma previsão e somar o custo fixo com essa previsão para saber quanto a gente gasta versus quanto a gente ganha. E aí sim a gente entender em que momento a gente está. Será que a gente precisa fazer alguma coisa para construir uma renda extra e realmente ganhar mais porque a nossa entrada não está pagando os nossos custos? A gente precisa saber quanto é. E muitas vezes eu sei que isso dói muito porque a gente não quer encarar a realidade. A maioria de nós não quer nem saber quanto que a gente gasta. Tipo, meio que entrega assim, joga, né? Joga pro universo. Eu não quero nem saber quanto eu gasto, que é para não me assustar. Mas aí é que tá o erro. Porque enquanto você não quer se assustar, você vai criando dívidas, você vai piorando uma situação que se você conhece, você consegue ajeitar, você consegue consertar, você consegue se programar, planejar e mudar essa história. Então você precisa saber qual é o seu custo fixo. O terceiro hábito, que é muito, muito ruim e a maioria das pessoas faz, é comprar alguma coisa
só porque está muito barato ou porque está em promoção. Se você somar tudo que você comprou porque estava barato demais ou porque estava na promoção, você vai ver quanto dinheiro talvez você hoje tivesse guardado, e olha para essas coisas que você comprou e vê se você realmente está usando, vê se elas realmente são úteis para você. Porque eu tenho um lema na minha vida que é o seguinte: se é barato demais, pode ser R$5, pode ser R$10, pode ser R$1, mas se eu não vou usar, é como se eu pegasse aquele dinheiro e jogasse fora, e jogasse no lixo. Então ele passa a ser caro demais. Então para e pensa, que às vezes a gente é envolvido por uma promoção e olha e fala: nossa, isso aqui tá barato demais, eu vou comprar. Mas para e vê se você precisa daquilo, porque se você não precisa, pouco importa se ele tá barato. Você não precisa, então não gasta o seu dinheiro com aquilo ali. Isso é um hábito que você precisa mudar. Quarto hábito é a gente olhar para os custos individualmente. A gente precisa aprender a olhar de maneira macro. Isso é muito comum nos Estados Unidos, em outros países. Inclusive, a gente não tem aulas de finanças nas escolas, que deveria ter. Então, quando você aprende a olhar para um custo anualmente, por um período maior, você vê que ele não é tão barato assim quanto você imaginou. E aí você começa a entender o valor real daquele dinheiro. Vou te dar um exemplo bem simples. Algo que custa para você R$100 por mês. Talvez você possa falar: R$100 por mês tá tudo bem, eu vou pagar. Só que quando você olha para aquilo no ano, você vê que aquilo te custou R$1.200. Será que você tinha R$1.200 para tirar do seu orçamento? Quanto que R$1.200 pode ajudar você em outros projetos? No investimento financeiro, em algum negócio que você quer começar. Às vezes você deixa de adquirir um curso, um treinamento, um conhecimento por R$490, por R$590, porque você acha que você não tem aquele dinheiro. Presta atenção. E esse treinamento vai te ensinar a ganhar dinheiro. E ao mesmo tempo, você gasta R$100 por mês com qualquer outra coisa, R$1.200 no ano, que não te leva a lugar nenhum. Quando a gente começa a ter esse olhar macro, anual, que é muito ensinado, conforme eu disse, na economia americana, você entende que se você olhar para aquele valor na totalidade, você começa a entender qual é o seu custo anual, qual é o seu salário anual, e para de olhar para ele individualmente, você começa a entender muito mais como esse dinheiro funciona, o valor das coisas, o valor do que você tem na mão e quanto realmente você está pagando por aquilo ali. Muda totalmente o olhar, eu te convido a fazer isso. O quinto hábito que destrói a vida financeira da gente é manter estilos de vida que a gente não pode ter naquele momento. A vida não é uma linha reta, a vida tem altos e tem baixos, todo mundo já passou por isso. Eu acredito que você também já tenha passado. Eu já passei. E eu já passei fases na minha vida que eu ganhava muito, muito bem e tinha ali um padrão de vida. E imediatamente quando isso muda, às vezes você passa a ganhar menos, você é demitido, a sua empresa quebra. Eu já vivi todas essas experiências. Já tive negócio que quebrou, já fui demitida de empresas com grandes salários. O seu poder de compra, o seu poder aquisitivo, o seu estilo de vida muda. E a gente precisa mudar junto, a gente precisa ter essa humildade. Se você mantém o padrão do que você fazia, de tudo que você fazia da mesma maneira, você vai quebrar, porque você não tem mais a entrada financeira que corresponda aos seus gastos. Isso é uma irrealidade. Isso é viver dentro de um mundo que não é verdadeiro. Isso destrói qualquer vida financeira. Você precisa, se você estiver vivendo isso ou se você passar por isso, não entrar nesse sonho de continuar mantendo um padrão que não é mais o seu. E uma coisa legal da gente chamar a atenção é que às vezes a gente não quer perder aquele padrão, e eu entendo, isso é natural, né? Ninguém quer perder um padrão de vida, a gente quer manter. Acontece que para manter, a gente paga muito alto, a gente começa a entrar no cartão, faz dívida no cartão, né? E aí chega lá na frente, você tá pior do que quando você perdeu aquele padrão ali financeiro, você tá pior ainda. Então não é mais fácil a gente se adaptar por um pequeno período, por algum período, e aí construir novamente esse padrão e se adaptar ali naqueles talvez 6 meses, talvez um ano, eu não sei quanto vai durar o seu período, tomara que seja bem rápido, mas é melhor você terminar esse período sem estar devendo e começar a construir de novo do que terminar devendo muito e aí entrar num buraco que muitas vezes é difícil de sair. Então esse hábito a gente tem que ter muito cuidado pra gente não viver uma vida que não é real, que não é nossa. Sexto hábito é adiar decisões financeiras. Todas as decisões que envolvem dinheiro, algumas pessoas muitas vezes postergam essa decisão, adiam essa decisão, seja pelo motivo que for. Ou porque não querem encarar
imaginar que você vai gastar aquele dinheiro, ou porque não querem encarar que é um problema financeiro grande, ou porque aquilo te remete a uma história ruim familiar que aconteceu e você precisa encarar aquilo ali. Seja pelo que for, preguiça, procrastinação, falta de tempo, tudo que a gente adia vai crescer, vai piorar. O que você não se planeja, o que você não vai lá resolver, vai aumentando e pode piorar. Um bom exemplo disso é quando você deixa de fazer pequenas manutenções na sua casa, na limpeza, na pintura, nos consertos, quebrou uma porta, soltou um parafuso, não deixa ir acumulando, vai lá e conserta, vai lá e ajeita, vai lá e limpa, vai lá e pinta, porque essa manutenção, ela vai fazer com que você não tenha um prejuízo maior no final. A mesma coisa com carro, quebrou alguma coisa, vai lá e conserta, caiu alguma coisa, vai lá e coloca no lugar, porque se a gente vai deixando isso acumular, vai postergando, seja lá pelo motivo que for, às vezes até a própria falta de dinheiro, você não tem 50 para resolver agora, mas você vai deixando, daqui a pouco ele vai virar 250, vai virar 300. Ah, Aline, mas se eu não tenho 50, como é que eu vou fazer para resolver? Então vamos lá, para, respira, e é aí que entra a história da renda extra. Sempre a gente pode fazer alguma coisa naquele momento para fazer uma renda extra e resolver aquele problema. Quando ele é pequeno, é muito mais fácil você vender alguma coisa, você oferecer algum serviço, você fazer alguma coisa rápido para fazer entrar um dinheiro e você resolver aquilo ali. E é muito melhor do que empurrar, porque quando você vai empurrar, ele vai aumentar, você não tenha dúvida. E lá na frente ele vira 250, ele vira 500, e aí é muito mais difícil de resolver. Para você conseguir uma renda extra já fica mais difícil ainda, imediata, né? Não que você não vá conseguir fazer mais rápido, né? Eu digo assim, de imediato para resolver. E ele pode virar um prejuízo muito maior, porque aí o teu carro que valia 20 mil, na hora de você vender tem tanto problema que já vale 18. A sua casa que você quer vender, ou que você quer alugar, já vai ser desvalorizada. Então não posterga nenhuma decisão financeira, porque ela vai ficar sem dúvida muito mais cara depois. O sétimo hábito, que tem sim o poder, a capacidade de destruir a nossa vida financeira, ou pelo menos de não ajudar a construir, é não ter metas claras e objetivas. A maioria de nós sempre quer ganhar mais, não é? Você quer ganhar mais, não quer? Mas você quer ganhar mais quanto? Quanto a mais você quer ganhar? Em quanto tempo você quer ganhar? Eu sei que você pode responder para mim, Aline, eu quero ganhar milhões, eu quero ganhar 200 mil por mês. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de coisas palpáveis, reais. Quanto a mais hoje você quer ganhar que resolveria a sua vida financeira? 2 mil a mais te ajudaria? 3 mil a mais te ajudaria? Então vamos começar com um pensamento palpável, onde você pode alcançar. Porque é claro que você pode chegar nos 200 mil e pode mesmo, principalmente dentro da internet, que é escalável. Mas ninguém chega em 100 mil, 200 mil pulando. Você vai ter que passar pelo 1.000, pelo 2.000, pelo 3.000 para chegar nesses valores mais altos. Então vamos começar pelo que é possível? Você quer ganhar hoje um pouco a mais? Quanto a mais? 3 mil, 5 mil? Beleza. Pensa nesse número e agora a gente vai pensar o que você precisa fazer para ganhar isso e em quanto tempo você precisa ganhar isso. Esses são os passos. Então você vai definir quanto, você vai definir um prazo e você vai definir como. Inclusive, isso é uma ferramenta de se trabalhar na área financeira em qualquer empresa. Essa ferramenta se chama 5W2H. Que o 5W são palavras em inglês. Why, que é por que você quer isso. O when, que é quando, né? O H, que é o how, que é como. São várias palavrinhas em inglês. Eu não lembro todas agora. Where, why, when. E aí você vai entender que isso é uma ferramenta que todas as empresas, todos os business trabalham com ela e a gente pode trazer ela para nossa vida pessoal e trabalhar com ela também. Então você pega aí as principais perguntas, por que você quer ganhar mais, né? Para que você precisa desse dinheiro, o quanto que esse dinheiro vai te ajudar e você vai entender a prioridade disso. Aí você começa a entender por que você quer, quanto você precisa, em quanto tempo você precisa, como que você vai conseguir fazer isso, de que maneira você vai fazer isso, quais são as estratégias que você vai usar para fazer isso. Isso geralmente os treinamentos que te ensinam sobre finanças, sobre renda extra, sobre afiliados, que é uma coisa que eu falo muito aqui dentro do meu canal, porque eu gosto muito desse modelo de negócio para a gente conseguir fazer uma renda extra. Geralmente, todos eles que são muito bons ensinam você a trabalhar com prazo, com planejamento, com estratégias. Inclusive, o treinamento que eu sempre indico aqui dentro, que se chama Be Your Boss, que é Seja Seu Chefe. Eu vou deixar o link aqui para você conhecer. Você tem 7 dias para entrar no link, conhecer, assistir os
esses vídeos, vê se você gosta, se você se identifica. Você vai aprender a entrar nas plataformas, vai aprender o que é afiliado, como se afiliar, tudo, vai aprender tudo. Se até o 7º dia você entender que aquilo não é para você, você pede na plataforma a devolução, você perde o acesso ao curso e você tem o seu dinheiro devolvido no seu cartão sem problema nenhum. Esse curso foi o curso que me ensinou a ser afiliado. Eu hoje sou uma afiliada e é uma das coisas que me faz ter uma renda extra, além do canal do YouTube, além das outras coisas que eu faço. E se você hoje tem metas e planejamentos, tem prazos, se você sabe o que você quer, sabe onde você quer chegar e você quer um bom curso para saber como você pode fazer isso, eu te indico o Be Your Boss. O link tá aqui, você clica, testa, depois você devolve se você não quiser. Eu acho difícil, acho bem difícil você não gostar, mas você tem esse direito, é um direito que a internet te dá. E eu te convido realmente a conhecer, e se você entrar nesse link, você ainda vai ter o meu suporte. Automaticamente eu vou saber que você entrou e eu vou te mandar um e-mail, vou te mandar uns bônus, vou te mandar umas coisas bem legais e a gente vai começar a se falar lá no meu WhatsApp para você ter o meu suporte também. Então você tá super convidado. Então agora que você entendeu esses 7 hábitos que destroem sim a nossa vida financeira, eu te convido a anotar, refletir, pensar, ver quais que você tem. Se você não tem, ótimo. Vida pra frente, a sua vida financeira tá cada dia melhor, tá melhorando e você vai alcançar melhores resultados. Mas se você identificou algum deles, acho que é a hora de você parar, começar a trazer ele para sua consciência, porque muitas vezes ele tá inconsciente, e começar a mudar os seus hábitos financeiros para melhorar os seus resultados financeiros. Então, mais uma vez eu te peço, curte esse vídeo se você ficou até aqui comigo, escreve aqui embaixo, eu vou mudar minha vida financeira, que é para eu saber que você ficou comigo até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.